Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos contar a novidade, que na verdade não é nenhuma novidade mais. Para quem me acompanha lá no Insta, sabe tudo o que está acontecendo. Então, se vocês não me seguem lá no Insta, correm para me seguir, porque eu posto lá tudo em tempo real. Eu gostaria de ter gravado um vídeo contando essa novidade, mostrando mais a minha rotina desses meses anteriores, mas devido à correria eu não consegui. Muita mudança, muitas responsabilidades, então ficou um pouco difícil eu conseguir conciliar os vídeos aqui do canal. Mas eu espero que vocês me entendam e eu vim aqui para atualizar vocês de todas essas mudanças que aconteceram nesses últimos tempos. Então continue acompanhando aí se vocês querem saber. Bom, primeiro de tudo eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no Insta, porque eu ia gravar um vídeo, né, contando essa novidade, e algumas pessoas me mandaram as opiniões delas, falando que eu ia mudar de cidade, que eu ia mudar de estado, se eu ia voltar pro au pair, se eu ia voltar pro Brasil, sabe? Várias coisas, várias perguntas, mas agora eu não vou saber quem fez cada pergunta, porque eu esqueci que eu tenho um celular só, né, gente? Eu gravo por ele, eu faço tudo por ele, então fica difícil eu gravar e conseguir olhar as perguntas. Mas eu lembro que tinha perguntas nesse tipo não, né? Nesse estilo. E aí eu gostaria de falar para vocês. Bom, eu mudei sim, vou falar que eu já mudei, né? Porque eu queria contar que eu iria mudar, mas na verdade eu já mudei. Eu saí de Orlando com o coração super apertado, gente, super mesmo, porque eu amo Orlando, amo de paixão, de todos os estados que eu já morei aqui nos Estados Unidos, que foram três no total. Orlando é o meu favorito. Na verdade, Orlando é a cidade, né? O estado é a Flórida. Então é o meu favorito e, sério, é assim, foi uma decisão muito difícil ter tomado, porque às vezes a gente se acomoda a algumas situações, se acomoda a lugar, né? Porque a gente gosta ou porque tem alguma coisa que nos prende ali. E a Flórida, de fato, me prendeu tanto pelo sentimento de se sentir mais em casa, mais familiarizado com o ambiente, o tempo lá, a temperatura de lá é muito boa, é muito parecida com a do Brasil. Então, é próximo dos parques, tem a Universal, tem a Disney e tipo, tem muita coisa para fazer, então assim, é muito difícil. Foi muito difícil pra mim essa decisão de ter deixado Orlando. Mas eu tomei essa decisão, né? E vim pra Missouri. Eu vou contar pra vocês o porquê. Vou voltar um pouquinho atrás na minha vida de quando eu era au pair. Quem me acompanha aqui desde a época do au pair sabe que eu morei já aqui em Missouri pra uma família de uma bebezinha só. E trabalhei pra eles por 5 meses, porque foi os meus últimos 5 meses do intercâmbio, né? Que é o intercâmbio de estudo e trabalho. Então, eu vim pra cá após um rematch e fiquei com eles 5 meses. E assim, eu não gostei, assim, pra falar bem a verdade, eu não gostei do estado, eu não gostei da cidade que eles moram. O estado eu não vou contar assim, na verdade eu não vou falar o estado em geral, porque eu não tive muita oportunidade de explorar e de conhecer os lugares, mas vou colocar que a cidade que eles moram eu não tinha gostado muito. Então eu fiquei meio receosa. E só que eu queria muito vir pra cá porque pra quem me acompanha novamente desde o au pair, sabe que eu trabalhei para uma família com 5 crianças, depois com 3 crianças e eram muito trabalho, gente, era muito trabalho, muito trabalho. Eu vivia cansada. E aí eu vi a oportunidade de cuidar de uma bebezinha de 3 meses só. Então, pra mim foi maravilhoso, né? Falei, nossa, meus últimos 5 meses de intercâmbio eu vou descansar mais, vai ser tudo mais tranquilo e tudo mais. Aí, enfim, acabei decidindo vir, mesmo sabendo que não tinha muitos au pairs aqui, mesmo sabendo que eles moravam numa zona rural e que eu não ia gostar muito, porque eu sou uma pessoa muito cidade, né? Eu gosto de zona rural, gosto de interior, mas eu gosto mais, tipo, pra passeio, pra descansar. E pra viver, eu gosto de vida um pouquinho mais agitada, então eu gosto mais de cidade. Aí, enfim, eu resolvi vir. Foram um dos melhores 5 meses do meu intercâmbio, vou dizer assim, porque foi muito mais fácil assim do que eu imaginava, sabe? Foi muito mais fácil do que eu passei nas outras famílias. Então, e eu criei um laço, um vínculo muito grande com essa minha host family. Eu saí daqui depois em agosto de 2018, eu vim pra cá em março de 2018, na mesma época, e fui embora em agosto de 2018 pro Brasil. Eu ia ficar aqui com eles, mas eles já tinham fechado com uma outra au pair logo quando eu cheguei. Então já tinha uma outra au pair pra vir pra cá, então eu voltei pro Brasil.
Não deu certo esse au pair pra vir para ficar aqui. Ela ficou um tempo, eles pediram rematch, não deu muito certo. E então eles começaram a entrar em contato comigo pra eu voltar pra cá. Mas não tinha como eu voltar. Por quê? Porque eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio de 2 anos. Então, como que eu ia conseguir um outro visto assim muito rápido, sabe? Ia ser muito difícil de eu conseguir um visto. Então eu peguei e falei pra eles que não dá, não tinha como e tudo mais. Eles já sabiam do meu propósito de ficar no Brasil por um tempo, porque eu ia voltar com outro visto, que é um outro tipo de visto de estudante. E então eles sabiam que não ia dar certo, eles conseguiram encontrar uma outra pessoa e foi assim que decidimos. Mas a gente sempre mantendo em contato, sempre acompanhei o crescimento da menina, eles sempre sabiam de tudo da minha vida. Então, tipo assim, a gente tinha uma relação de amizade mesmo, de família, sabe? Daí eu saí daqui. Não, aí eu no Brasil já. Eu dei entrada no meu processo de visto de estudante no ano seguinte. Eu saí daqui em agosto de 2018, dei entrada no meu documento de estudante em julho de 2019. Então eu tive o visto aprovado e em setembro de 2019, 2 meses depois, eu vim para os Estados Unidos com a minha mãe e com o meu nenenzinho de 4 patas, o Nick. E aí foi onde a minha vida mudou, né? Vamos se dizer, porque é totalmente diferente você estar no au pair, porque você tem uma família por trás de tudo, sabe? Você tem uma host family que vai te ajudar a abrir conta no banco, resolver suas coisas, você não tem responsabilidade de pagar aluguel, comida, nada, sabe? Você vai morar com a família for free, vamos se dizer, né? Tipo, tudo de graça, eles que providenciam tudo, então vocês não têm tanta responsabilidades assim. A responsabilidade é cuidar da criança. Enfim, daí. Então a minha vida, tipo, mudou assim. Da água pro vinho, vamos se dizer. Porque aí eu tive que correr atrás de apartamento, tive que correr atrás de carro, tive que correr atrás de emprego, tive que correr atrás de tudo, sabe? Então eu tive que me virar nos 30 e ainda tinha trazido a minha mãe comigo e o Nico. Então era uma responsabilidade, era como se tivesse invertido os papéis, sabe? Era como se minha mãe passasse a ser a minha responsabilidade, a minha filha, e do que eu ser a filha dela. Porque eu, como eu já estava mais familiarizada aqui nos Estados Unidos, então eu me senti mais na responsabilidade porque eu trouxe ela também. Então eu me senti mais na responsabilidade de cuidar dela, de cuidar de toda a situação. Apesar de não conhecer a Flórida, não ter conhecido a Flórida antes, nem Orlando, era a minha primeira vez. Enfim, daí a minha vida foi essa, eu tive a minha vida normal, como se fosse a minha vida do Brasil, aqui. É, E aí, o que que acontece? A minha host family já não tinha mais au pair. É, Eles estavam tentando que eu voltasse pra lá, então desde no final de 2019, mais ou menos, eles já falavam para assim sobre a possibilidade de eu voltar pra lá em 2020. Daí eu já fiquei meio assim com o pé atrás. Por quê? Porque minha mãe estava comigo, o Nick estava comigo. Como que eu ia largar eles e voltar pra morar com eles, né? Aí quando foi em março de 2020, minha mãe foi pro Brasil para passar 2 meses. E infelizmente foi bem na época que começou o coronavírus, né? Que começou a pandemia mesmo. Então, quando minha mãe ia voltar para os Estados Unidos depois de 2 meses no Brasil, as fronteiras fecharam. E estão fechadas até hoje. Já fazem um ano. Um ano não, vai fazer um ano. Tem 10 meses que as fronteiras estão fechadas. Então, desde então, a minha mãe não conseguiu mais voltar. E a minha host family já tinha falado pra mim: ai, Mila, volta pra cá, não sei o que lá, a gente quer muito que você venha pra cá morar com a gente novamente e tudo mais. Só que na minha cabeça tava: meu, eu tenho a minha vida aqui, sabe? Como que eu vou largar a minha vida? Minha mãe, que eu só tô esperando a fronteira abrir pra poder voltar. Como que eu vou largar ela e largar a minha vida aqui pra poder viver uma vida de au pair novamente, né? Então eu fiquei assim: acho que eu não vou, né? Aí eu fiquei só dando uma enrolada, vamos se dizer assim. E aí tempo passa, e tempo vai, e tempo vem e tudo mais. E aí a gente tava vendo que a fronteira não tava abrindo. E aí ela me fez essa proposta de novo no meio do ano passado. Mila, volta pra cá, não sei o que lá, em agosto, isso e aquilo. E eu firme na minha decisão que eu não queria voltar, que eu queria ficar lá em Orlando, porque eu tinha minha liberdade, minha privacidade, eu tinha o meu carro, eu fazia o que eu queria, né? Dormia fora, voltava a hora que eu queria. Tipo assim, eu não tinha ninguém pra dever satisfação, sabe? Eu fazia o que eu queria da minha vida.
Então, pra mim, eu tava vivendo, tipo, a vida que eu não vivia no au pair, né? Porque no au pair você tem que dar satisfação pra host family, você tem que, tipo, você tem mais ou menos, algumas host families você tem horário pra voltar, outras não, mas você sempre tem que estar avisando, ó, vou dormir fora, vou dormir na casa de fulano, volto amanhã, coisas assim, sabe? Porque, querendo ou não, eles são responsáveis por nós aqui. Enfim, daí eu só sei que no final, é, a fronteira não estava abrindo e eu tava achando, crendo que ia abrir até em dezembro para minha mãe poder voltar em janeiro e nada da fronteira abrir. Então, aí lá na Flórida, o que que acontece? Já estava um pouco difícil para mim, meu emocional, minhas crises de ansiedades estavam aumentando devido à pandemia, preocupação com a minha família no Brasil, com a minha mãe principalmente, e eu aqui também. Minha mãe estava na casa dos meus irmãos, então eu ficava preocupada, tipo, por causa da privacidade dos meus irmãos, da privacidade da minha mãe. Então tudo, tipo, mexia com o meu emocional, com o meu psicológico, sabe? Com as minhas crises de ansiedade. Então eu já estava ficando muito afetada emocionalmente. Aí eu já tava mais sensível, vamos se dizer. Até que Deus me abençoou com um presente. Não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas eu vou falar pra ela pra assistir, porque ela vai ser citada aqui. A Virgínia, tipo, foi um anjo de Deus na minha vida. Ela tipo, eu considero ela minha melhor amiga daqui. Realmente foi um anjo de Deus, assim, pra mim aqui nessa terra, sabe? Porque ela me ajudou muito emocionalmente, cara. Meu emocional melhorou muito, muito, muito depois que eu me apeguei muito à Virgínia. Claro que a gente tem que se apegar a Deus, eu sei, gente, eu sei. Mas assim, eu tô falando com uma pessoa, uma amiga, como quando você não tem ninguém da família, não tem sua melhor amiga próxima, né? Porque minha melhor amiga do Brasil é a Aline, ela sabe disso. E quando a gente não tem uma pessoa física, vamos dizer, em pessoa aqui, e aí a gente cria esse vínculo com uma outra pessoa, nossa, ajuda demais, demais, demais. Então a Virgínia foi um anjo de Deus pra mim, porque ela me ajudou muito com o emocional, me ajudou muito como pessoa. Ela é incrível e, tipo, é uma pessoa que eu vou levar pro resto da vida. Obrigada, amiga, por tudo que você fez por mim aí em Orlando. Eu sinto muita saudade de você demais. Inclusive, gente, não só de Orlando eu sinto muita falta, mas da Virgínia também. Porque amizades como ela é muito difícil de encontrar hoje em dia. E como que fala? E a gente não sabe, né? Tipo, eu sou uma pessoa hoje em dia mais restrita. Eu não sou uma pessoa tão aberta, mais como antigamente, que eu fazia amizade muito fácil, sabe? Eu era muito dada, vamos se dizer, fazia amizade com todo mundo, conversava com todo mundo. Hoje em dia eu sou um pouco mais reservada por conta de decepções com amizades. Então, hoje em dia eu sou mais fechada com isso. Mas enfim, né? Mudei de assunto aqui do nada. Enfim, daí quando foi em janeiro, a minha host family. Ah, voltando um pouquinho antes de janeiro, eu já não estava muito feliz, mas mais lá em Orlando por conta da parte, vamos se dizer, voluntária, né? A gente usa esse termo aqui, quem é estudante usa esse termo, porque a gente não pode expor a nossa vida profissional, então a gente fala que a gente faz voluntariado. Então, eu não estava muito feliz na onde eu estava voluntariando, não pelo trabalho em si, pela empresa em si, mas pelas pessoas que estavam ao meu redor. Algumas das pessoas afetaram muito o meu emocional e acabaram muito com o meu emocional e me fizeram sofrer demais, sabe? São aquele ditado que diz que brasileiro na terra de. Acho que é brasileiro na terra de ninguém, não lembro. Eles querem ser melhor do que você, sabe? Então, tipo, os próprios brasileiros que deveriam dar suporte uns aos outros, nos outros países, eles às vezes querem puxar seu tapete, quer te prejudicar, sabe? Quer se mostrar superior a você por algum cargo a mais, sabe? Coisas assim. E isso foi muito ruim pra mim, assim. Eu já tava muito triste, já tava muito afetada, já tava com tudo que já estava acontecendo e mais aquilo, sabe? Então aquilo já estava me fazendo sofrer demais, eu tava muito triste, chorava muito, não aguentava mais fazer voluntariado trabalhando com aquelas pessoas. Então eu já estava disposta a querer mudar de vida, sabe? Mas eu não esperava que mudar, tipo, radicalmente. Eu esperava mudar nessa parte, nessa função, né? Vamos se dizer. Enfim, daí em janeiro a minha host family entrou em contato comigo de novo, falando que a au pair atual deles precisou voltar para o país dela de origem e tudo mais, e se eu podia ajudar eles a encontrar uma outra au pair, ou se eu tinha interesse em voltar, tipo, em voltar não, de voltar para cá, para morar com eles. Então, aí eu comecei a pensar melhor, já comecei a colocar na balança os pós e contras, sabe?
os prós e contra. E aí eu vi que eu ia perder algumas coisas, né? As minhas regalias em Orlando, ia ficar longe da minha amiga, que era uma ajuda emocional demais pra mim. E Orlando que eu gostava muito, sabe? Da minha privacidade, liberdade, sabe? Eu ia abrir mão dessas coisas boas pra mim em Orlando, mas que eu ia vir pra uma nova aventura de morar novamente, era como se eu estivesse vivendo a vida de au pair novamente, né? Mas eu saber que é para algo bom, para algo que vai acrescentar no meu futuro. No caso agora eu não posso contar para vocês com muitos detalhes, porque é aquilo que dizem, né? A gente precisa esperar que as coisas aconteçam pra gente poder contar. Então, algumas pessoas só que sabem, pessoas assim mais próximas de mim, assim, da minha vida mesmo, mas não são todos familiares, não sabem. Quem sabe é tipo melhor amiga, mãe, irmãos e alguns amigos próximos só, mas assim, eu quero evitar, porque eu acho que eu já contei pra gente demais, gente que não devia, sabe? E a gente sabe que é muito importante quando a gente tá em um processo, em uma mudança, em algo que vai acrescentar pro nosso futuro, a gente tem que ficar de boca fechada para que as coisas aconteçam, para que as coisas dão certo. Enfim, é isso. E aí eu vou vir contar pra vocês no futuro, espero que um futuro bem próximo, contar pra vocês essa próxima novidade na minha vida. Mas enfim, aí eu decidi voltar pra cá pra morar com eles. Eu sei que são pessoas que são do bem, pessoas que me tratam bem, sabe? Pessoas que se importam comigo, se importaram comigo nesse tempo todo que eu fui embora da casa deles, sabe? Depois de 2 anos e meio, né, que eu saí daqui, eles sempre se importaram comigo, sempre se importaram em introduzir eu na vida da menina e ela na minha vida, de eu acompanhar o crescimento, de saber que passou outras au pairs por esse quarto e sempre foi considerado o meu quarto, porque eu fui a primeira au pair, então a menina cresceu falando que era o quarto da Mila, mesmo sabendo que outras au pairs dormiam aqui, que moravam aqui com eles, mas era a Mila's room, sabe? Enfim, então foi isso, gente. Eu tomei essa decisão de voltar pra cá. Primeiro porque eu acho que vai fazer um pouco bem pro meu emocional, sabe? Eu vou ter um pouquinho mais de paz, tranquilidade. Não vai ser uma coisa não vou me esforçar tanto, vai ser uma coisa mais tranquila pro meu dia a dia. É, e eu vou também ter algo bom pro meu futuro, e então eu decidi, essa foi a minha decisão, pensar no meu futuro, que é um futuro que vai me dar benefício, vai dar benefício para minha mãe também. E, enfim, então agora chegou esse momento de mudar, né? Drasticamente. Drasticamente não, porque drasticamente é pro negativo, né? Mudar. Eu não sei a palavra que eu posso dizer, mas mudar da água pro vinho pra que algo bom aconteça na minha vida. Na verdade, a gente nunca sabe, né, se vai dar certo, se não vai dar certo, mas o importante é a gente tentar. Eu sempre falo, tipo assim, que o medo, ele priva a gente de muita coisa. Então, se você tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Pra uma mudança na sua vida. Não se. Como que eu posso dizer? É, não se acomode à sua vida, não fica acomodado às situações, tenta mudar sim, tenta ir atrás, vai com tudo. Se não der certo, você tem pra onde voltar, sabe? É aquilo que eu falo, se não der certo, eu tô tentando, eu tô arriscando, eu vim, sabe, pra tentar algo novo na minha vida, mas se não der certo, eu tenho Orlando pra voltar, sabe? Lá sempre vai ter um espacinho pra mim. Lá vai estar a minha amiga que pode me acolher quando se eu quiser voltar amanhã, sabe? E poder, eu tenho, sabe, eu sei pra onde correr lá se eu precisar voltar. Então, e o que eu espero é que aqui dê certo e que aqui venha acontecer aquilo que estão nas minhas expectativas, né, naquilo que eu estou almejando, correndo atrás. Eu espero que aconteça conforme os meus planos, né? Eu espero que os planos de Deus coincide. Tá difícil hoje. Coincide com os meus. Que os meus coincidem com os planos de Deus e que venha a ser algo que realmente venha acrescentar para mim pro futuro, né? Mas é isso, gente. Foi essa decisão que eu tomei da mudança. Foi por isso que eu voltei pra Missouri. Não foi uma decisão só minha, envolve outras pessoas atrás. Ah, e detalhe, só deixa eu deixar um parênteses aqui,
que eu só voltei porque as fronteiras não abriram, as fronteiras não têm previsão de abertura. As coisas no Brasil estão difíceis, o corona tá aumentando, tá em bandeira vermelha de novo. Gente, se cuidem, por favor. Sério, se cuidem, cuidem dos seus, sabe? Se protejam por causa da sua família, das pessoas que vocês amam. Não espero que aconteça alguma coisa ruim para que vocês entrem conscientemente de que o corona realmente que o Covid é realmente algo ruim, algo que realmente mata, algo que é prejudicial para todos. Então, se cuidem, por favor. Então, foi por isso que eu tomei essa decisão, porque eu não sei quando que minha mãe vai conseguir voltar. E sabendo disso, eu não queria também ficar presa em uma situação que não estava já boa para mim, porque eu queria esperar pela minha mãe. Então, eu decidi vir para cá porque eu acho que as fronteiras não vão abrir tão cedo, principalmente para o Brasil, que está nessa crise de aumento, de avanço de corona e não tem vacinas o suficiente para atingir toda a população. Então, eu não sei quando que minha mãe vai conseguir vir para morar novamente comigo, mas ela, quando abrir as fronteiras, ela está apta para poder vir me visitar. A minha host family tem a casa aberta para ela poder vir me visitar. Ela falou: Mila, sua mãe pode vir nas suas, tipo, passar férias, ficar quanto tempo ela quiser. Se ela quiser morar aqui, a gente tem uma fazenda aqui perto, eles têm uma fazenda e tem uma casa na fazenda aqui próximo, e se vocês quiserem, vocês podem morar lá na casa. Pra você ter ela perto de você, fica no teu critério, só deixa a gente saber das suas decisões e tudo mais. Então é isso, gente. Então, a princípio, tô aqui morando com eles, a melhor coisa, que foi desde o ano passado, eu falava pra eles alguns motivos que acho que não daria certo de eu vir pra cá, era porque eu tinha um Nick, eu não ia abrir mão do Nick, porque o Nick é meu filho, ele é meu suporte emocional, e eu não queria eu não queria deixar ele pra trás de forma alguma. E ela falou que isso jamais seria um problema, que eles tinham outras cachorras e que não seria um problema nenhum o Nick vir comigo. Então, que isso já estava resolvido pra eles. Então, foi isso, gente. No final, foi essa decisão que eu tomei, foi essa novidade, né, que eu estou aqui em Missouri. Novamente, eu quero muito gravar para vocês mais, que agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo para gravar rotina, para editar. Só que infelizmente eu não posso gravar totalmente a minha rotina, porque eu não posso expor muito a criança e nem a minha família, eles não gostam muito de ser expostos. Então eu tenho que respeitar a privacidade e liberdade deles também, não posso expor a casa, sabe? Porque é a liberdade e privacidade deles, nós temos que respeitar, não é todo mundo que quer participar e isso tá tudo bem, sabe? Então eu posso gravar a minha privacidade, sabe? A minha rotina, tipo, minha mesmo, sem ser com eles. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui, mas sempre que tiver oportunidade que ela autorizar, eu quero poder gravar com eles, gravar com a pequena também. E é isso, eu espero que vocês gostem. Gente, já vou avisar pra vocês que eu tive que gravar o vídeo em partes, em dias diferentes, em momentos diferentes. Então eu vou estar com cabelo diferente, eu vou estar com roupa diferente, mas eu espero que vocês entendam. E o vídeo vai ficar bem longo, então eu vou tentar dividir eles em duas partes, tá bom? Então é isso. Agora acompanhe aí a organização toda do quarto e em seguida o tour. Eu espero que vocês gostem. Continue acompanhando aí. Bom, gente, então estamos aqui no dia seguinte, de cara lavada, né? A realidade em pessoa. E eu vou mostrar pra vocês a organização desse quarto antes do tour, né? Gostaria já de dizer, já de adiantar, que eu não vou conseguir mostrar exatamente todas as coisas. Então, eu vou passar o vídeo rapidinho, mostrar apenas alguns detalhes dessa organização e depois a gente vai pro tour, tá? Porque tem muita coisa, eu vou mostrar pra vocês. Olha, aqui é só uma parte... a grande maioria, das coisas daqui do quarto que eu preciso organizar. Essa caixa aqui, quem lembra? É a caixa que eu mandei de Missouri pra Orlando e ela voltou fechada do jeito que ela chegou em Orlando, gente. Deu até raiva, porque eu paguei $90 por ela e no final ela voltou pra cá. Então é isso. Vou organizando aqui com vocês e vão acompanhando aí. Bom, vou começar por essa mala aqui. Essa mala, essas sacolas aqui e essa caixa que saiu daqui e foi pra Orlando. Porque é onde tá a maioria das roupas. Aqui tá os sapatos. E também já dá pra eu colocar ali no chão.